Fala galerinha! Saudações darwinianas para você que está acompanhando essa videoaula hoje aqui comigo. E o tema de hoje é ecologia. Nós vamos falar de ecologia, esse termo tão importante que a gente constantemente vê no noticiário, na internet, na televisão, nos jornais, onde quer que seja. Principalmente num país aqui como o Brasil, onde nós temos diversos biomas e aí nós temos constantemente o assunto da Amazônia, por exemplo, devastada. Então, ecologia é um assunto muito importante, nós temos que ter na ponta da língua. Essa aulinha de hoje ela serve para explicar para você e trazer os principais conceitos de ecologia, para que você tenha aí esses conceitos e saiba direitinho o que significam cada um desses termos que eu vou passar para você. O termo ecologia, ele vem do grego, que significa o estudo do local onde a gente mora, o estudo da casa, se levarmos ao pé da letra. Onde que é a nossa casa? A nossa casa é o planeta Terra, a nossa casa é o ambiente onde nós estamos. Então, o estudo desse ambiente é a finalidade da ecologia. Vamos lá. Se nós observarmos, a ecologia é, na verdade, o estudo de tudo aquilo que é vivo e daquilo que também não é vivo. Nós vamos ver isso já já. Mas a ecologia, ela pega e observa principalmente os seres vivos e o ambiente onde eles estão. O ambiente em que esses seres estão vivendo e qual a relação desses seres vivos com o meio onde eles vivem. Então, o ser vivo e o ambiente onde ele vive é fundamental para que a gente consiga compreender esse estudo da ecologia. O que o ser vivo faz nesse ambiente, como ele reage, como ele se relaciona com os outros organismos que estão nesse ambiente. É isso que a ecologia traz para a gente, dentro dos conceitos básicos, né? E é isso que a gente vai ver agora. Então, dentro desses conceitos básicos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Há dois tipos de fatores que a gente analisa dentro do meio ambiente, dentro do estudo da ecologia. Os fatores chamados de fatores bióticos e os fatores abióticos. Qual a diferença, professor, entre os chamados fatores bióticos e os fatores abióticos? Os fatores bióticos são aqueles, como o próprio nome diz, o termo bio significa vida. Então, os fatores bióticos são todos aqueles que são vivos. Então, todos os organismos que estão num determinado ambiente são os chamados fatores bióticos. E aí eu vou considerar animais, vegetais, micro-organismos, certo? E os fatores abióticos? O termo a, antes da grande maioria das palavras aí, em que nós temos esse prefixo bio, então o termo bio significa vida, o termo abiótico nega o termo bio, ou seja, abiótico é a negação à vida, ou seja, é aquilo que não é vivo. Portanto, o termo abiótico significa não vivo. Professor, o que seriam essas coisas não vivas num ambiente? Muito simples. É o solo, a umidade, a água, os gases em um determinado ambiente. Esses são chamados fatores abióticos, importantíssimos para que a gente possa compreender a maneira como determinados organismos vivem em um determinado ambiente. Tá bem? Bom, sigamos. Se já sabemos o que é um ser biótico e o que são os fatores abióticos, a gente precisa ver o que são espécies. Então veja, espécies. Indivíduos de uma mesma espécie são aqueles capazes de cruzar-se e ter descendentes férteis. A gente precisa entender o que é uma espécie, para que a gente consiga compreender as relações que vão acontecer entre esses organismos. Então, espécies, como a própria definição fala, são todos os indivíduos que são capazes de cruzar-se e ter descendentes férteis. É isso que ele vai dizendo aqui embaixo. Bom, se nós pegarmos, por exemplo, dois cachorros, o macho e a fêmea, eles vão ter cachorrinhos. Portanto, esses cachorrinhos depois vão também poder cruzar-se e ter mais cachorrinhos e cachorrinhos e cachorrinhos, ou seja, os descendentes são sempre férteis. Se nós pegarmos o gato e a gata, o macho e a fêmea dessa espécie, eles conseguem se cruzar e formar descendentes férteis, ou seja, descendentes que vão conseguir se procriar. Entre nós humanos, que também somos animais, o macho e a fêmea da nossa espécie, ao cruzar-se, terão descendentes que, caso não haja nenhum tipo de problema, será fértil e ele, com outro indivíduo fértil, poderão ter outros e outros indivíduos férteis, ou seja, há uma proliferação, há uma perpetuação da espécie no ambiente onde a gente vive, tá bem? Isso é a definição de espécie. Agora veja,
Professor, é possível que indivíduos de diferentes espécies, portanto, se cruzem? Então vamos à definição. Se nós estamos falando, por exemplo, de um cachorro, tá? O macho e a fêmea dessa espécie, ao cruzarem-se, geram indivíduos férteis. Se nós pegarmos um indivíduo de outra espécie, o gato, então vamos pensar em dois animais domésticos. O Canis familiaris, que é essa espécie, que é um cachorro, e o Catus felis, que é o Felis catus, perdão. Felis catus, que é o gato doméstico. Gato e a gata se cruzam e tem gatinhos. Professor, se um cachorro, e essa é a pergunta típica de aluno, se um cachorro pegar a gata, macho da espécie ali dos cachorros, ou seja, Canis familiaris, cruzando-se com a fêmea dos gatos, Felis catus, vai nascer algum tipo de animalzinho, alguma coisa? Ah, porque lá em casa eu tenho um cachorro que é danado e... Não, querido, esquece essa ideia. Não, não nasce nada. E é muito simples, a biologia ela consegue explicar isso de maneira muito clara. Primeiro que assim, se os indivíduos eles são já de gêneros diferentes, professor, o que é gênero diferente? Falei para você, o cachorro ele é o Canis familiaris e o gato é o Felis catus. O gênero é esse primeiro nome. Então, Canis são os canídeos. O Felis pertence aos chamados felinos. Então, esse termo Felis se refere aos gatos. O termo Canis aos cachorros. Se ele já tem esse primeiro nome diferente, muito impossível disso acontecer. Não tem jeito, tá? Não vai acontecer cruzamento. Agora, se os gêneros eles forem o mesmo, por exemplo, se nós pegarmos Equus cabalus e Equus asinus, que é o cavalo e o jumento, dá um cruzamento? Esse é o clássico. Quando nós temos indivíduos de espécies diferentes que podem se cruzar e ter descendentes, esses descendentes, eles não serão descendentes férteis. Como essa ilustração que eu vou mostrar aqui para você agora. Ó, nós temos aí, vou ampliar, essa imagem aqui corresponde a um jumento, tá? É o macho, e aqui uma égua, a fêmea dos cavalos. Portanto, aqui eu tenho Equus asinus, olha o termo, Equus, que é o gênero, e aqui eu tenho Equus cabalus. Equus significa que eles são parentes muito próximos. Vamos falar assim que são primos, tá? Uma proximidade muito grande. Esses indivíduos, quando se cruzam, têm a possibilidade de que nasça desse cruzamento um indivíduo. Entre outros animais não vai nascer nada. Mas entre esses dois vai nascer um indivíduo. E esse indivíduo é aqui, a mula, que é um híbrido, a mistura dos dois, e ela é infértil. Ela não tem a capacidade de gerar filhotes. Note que ela tem as características do cavalo, é um animal maior, porque o jumento é pequeno, e aqui ela tem as características do jumento. Veja, a face, as características da face, a orelha. Tá? Esse híbrido, ele carrega as características do cavalo e as características do jumento. Quem gosta e quem conhece esses animais sabe que as mulas são animais que às vezes podem ser muito caros. Quem cria mulas, né? Tem os muares. As mulas podem ser animais muito caros, são animais bastante resistentes, que traz essa característica do jumento, e são animais rápidos, como o cavalo, tá? Então, esses animais híbridos, eles não são férteis. Nós temos outros exemplos aqui que eu coloquei para você, só para você observar que o cruzamento de diferentes espécies não gerará indivíduos férteis. Outro exemplo que nós temos na natureza é o caso desse animalzão aqui, que é o cruzamento entre leões e tigre, tá? Alguns chamam de liger, que vem do inglês, né? Lion and tiger, leão e o tigre, o cruzamento dos dois. Ou no aportuguesado ficou ligre, né? Leão com tigre, tá bem? Outro animalzinho que é, mas ele é infértil, tá, pessoal? Ele é um híbrido. Característica desse animal é que ele é um animal dócil, tá? Ele não é agressivo, tanto que você vê a mulher aí próxima a ele, ele é um monstro de animal.
Outro animal resultado desses cruzamentos que geram híbridos é esse daqui, olha, de um cavalo com zebra. Então nasce esse animal que é um híbrido e ele não gerará indivíduos férteis, tá ok? Ele não conseguirá gerar novos indivíduos na natureza. Bom, uma vez que nós já sabemos o que é uma espécie, a gente consegue falar de outros conceitos importantes e básicos da ecologia. Então, o conceito do que é população. Então, população são indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo ambiente, naquele local. Então, eu vou usar como exemplo aqui para vocês, eu gosto de usar esse exemplo porque fica mais fácil, a questão da savana africana. Animais de savana africana. Então, na savana, se nós pegarmos, por exemplo, as zebras para analisar, nós conseguimos falar sobre a população. Então, o que você vê nessa imagem aqui é a população de zebras. Eu estou analisando só o animal, tá certo? Não vamos analisar vegetação, nada. Então você vê aí, ó, só zebras. Eu posso dizer que isso daí é uma população de zebras. Só tem a espécie do Equus zebra, que é a zebra. Tá bem? No próximo, nós temos a análise do que é uma comunidade. Comunidade é um outro termo ecológico bastante importante. Então, a comunidade ela já vai analisar os indivíduos de diferentes espécies que vivem naquele local. Então eu tenho ali uma população de zebras, eu posso ter uma população de antílopes, uma população de elefantes, uma população de girafas, vivendo num determinado ambiente ali na savana africana. Quando eu analiso essas diversas populações, eu estou, na verdade, me referindo ao que eu chamo de comunidade. E aí, tem uma imagem aqui para a gente analisar, só para você entender essa ideia, tá? Veja, elefante, aí ao fundo, aqui ao fundo nós temos uns antílopes, aqui nós temos as zebras e aqui aparece uma girafa. Ou seja, esses diferentes animais vivendo nesse ambiente compõem o que a gente chama de comunidade, tá bem? Então falamos do conceito de população, indivíduos da mesma espécie. Falamos agora da comunidade, que são diferentes espécies vivendo no mesmo local. E aí vem um outro conceito, que esse você certamente já ouviu falar, e que é muito importante que nós façamos a definição, que é a definição de ecossistema. Ou seja, o que é um ecossistema? O conjunto de seres vivos e todos os fatores abióticos de uma área. Lembra o que é fator abiótico? Aquilo que não é vivo, solo, umidade, os gases, a água que estão naquele local. Então é isso. O ecossistema é estudar todos os seres vivos que estão ali, os animais, as plantas, os micro-organismos, e levar em consideração também o solo, a quantidade de água disponível, a umidade do ar, os gases que estão presentes na atmosfera. Ou seja, o conjunto todo gera essa característica que a gente chama de ecossistema. Então, observar na savana africana, e aqui eu tenho uma outra ilustração para te mostrar, e aí vou ampliar ela, que fica mais fácil. Se nós pegarmos aí a savana africana, continuando com o mesmo exemplo, e aí observando aí, olha, que tem o zebra, a gente consegue observar aqui leões embaixo da árvore, temos um leopardo na árvore, as árvores, a população de girafas, a população de zebras que está por aqui, hienas, os micro-organismos no solo, temos abutres, temos javalis. Veja que aqui nessa ilustração aparece ainda um humano, tá? Um indivíduo de uma população local ali de humanos, ou seja, essas populações formando essa comunidade, interagindo com esse ambiente, onde nós temos uma determinada temperatura que é característica, né? A variação de temperatura daquele ambiente, os gases, o solo, a quantidade de água, o período de chuva, tá? Tudo isso é o que a gente chama de ecossistema. Então, quando eu vejo toda essa característica, eu chamo isso aí de ecossistema, esse ambiente onde eles vivem. E aí a gente está falando de um bioma, que é uma outra característica, né? Que é a característica daquele ambiente com relação aos seres vivos e tudo que tem ali. O termo bioma que você pode encontrar também se refere a esse ambiente. Então a gente está falando do bioma savana. Aqui no Brasil nós temos cerrado, nós temos caatinga, nós temos mata atlântica, floresta amazônica, pantanal, pampas. Então são características daquele ambiente. Então aqui nós estamos mostrando um ecossistema, tá? É a característica de tudo. Um outro conceito que a gente tem que observar é a questão do chamado habitat. O que é o habitat? Outros falam habitat, tá? Tanto faz.
que é esse habitat? É o local onde vive. Então, se nós pegarmos e observarmos os animais e falar assim, qual é o habitat da zebra? Savana. Né? Qual é o habitat da arara? Você vai falar para mim assim, é a Amazônia. Sim, pode ser. O habitat dela pode ser a floresta amazônica. Como pode ser também o Pantanal, tá? Como há muitas outras formas de psitacídeos que a gente vai encontrar na Mata Atlântica, por exemplo, certo? Então, o habitat é o local onde determinado organismo vive. É fácil, tá bem? Tranquilo? Podemos prosseguir? Então vamos lá. Habitat, outro conceito, e esse às vezes as pessoas confundem, mas é o nicho ecológico. O nicho é muito fácil, pessoal. O nicho ecológico se refere a todas as características de um animal com relação à maneira como ele vive, como ele se comporta na natureza. Então, se eu pegar e começar a falar para você, olha, os leões, eles vivem em bandos. Normalmente o que a gente tem é um macho alfa, podem ter outros machos que se submetem a esse macho, mas o macho alfa é o que controla, e todas as fêmeas desse bando também se submetem a esse macho alfa. Eles são animais carnívoros, que têm o hábito de caçar em grupo. Normalmente as fêmeas caçam, e aí eles dividem o alimento. Eles dormem por X período de tempo, depois que caça passam normalmente tantos dias sem precisar se alimentar de novo. As fêmeas se acasalam com um novo macho alfa e comumente o macho alfa mata os filhotes daquela fêmea se ela teve filhotes com outro macho, é uma característica normal, tá? Porque daí o macho alfa ele quer destruir aquela prole para ele criar a própria prole dele com o sangue dele, vamos chamar assim, né? Para ele deixar aquela descendência. Eu estou falando de todas as características de um leão. O que eu estou falando? Eu estou falando do nicho ecológico. Então, o nicho é essa característica, é o modo como uma determinada espécie vive e ela se comporta ali na natureza. Tá bem? Então, nicho ecológico é isso. Falamos do habitat, falamos do ecossistema, falamos da comunidade, falamos da população. Para que a gente possa finalizar, o nosso último conceito aqui é o conceito de biosfera, que é o mais simples de tudo. Ou seja, a biosfera, na verdade, corresponde a tudo aquilo vivo e não vivo que tem no planeta, ou seja, o conjunto de todos os ecossistemas. Então, nós estamos falando do planeta Terra como um todo, tá? Então, quando a gente pensa no planeta Terra e tudo aquilo que é vivo e não vivo que interage ali no planeta, e até agora a gente só tem o nosso planeta como forma de estudo dentro do ensino básico, né? Claro que existe a astrobiologia aí, mas a gente tem o nosso planeta como estudo e como forma comprovada de vida, né? Embora eu acredite e tenho certeza que nós temos muitos outros lugares no universo que tenham vida, o que a gente tem agora para estudo é o planeta Terra. Então a gente chama isso de biosfera. É esse conjunto de ecossistemas, certo? Bom, esses são os conceitos básicos de ecologia que você precisa lembrar. Retomando, preciso lembrar o que é uma espécie, para entender o que é uma população, para entender que as populações elas estão ali vivendo, interagindo num ambiente, aí eu chamo ela de comunidade, e essa comunidade, relacionando ela com os fatores abióticos, eu tenho um ecossistema, e aí um ecossistema, outro ecossistema e muitos ecossistemas vão formar a chamada biosfera. E aí eu posso fazer análise do que é um nicho, que são as características do modo de vida de um determinado organismo, e também o habitat. Esses conceitos são os conceitos básicos e importantes para que você, meu aluno, precise entender para que a gente consiga fazer um estudo legal aí de ecologia. Tá certo? Agradeço sua atenção, espero que essa aula te ajude. Se você tiver alguma duvidazinha, você pode se comunicar comigo, tá? Deixa o seu like aí no videozinho e inscreva-se no canal para que a gente consiga postar mais vídeos, certo? Beijo para todo mundo, ótima semana!